E hoje nós queremos terminar essa série falando sobre esse Deus que me cuida por completo. Quando nós olhamos a história de Jó, um dos grandes ensinos que nós extraímos, uma grande síntese que nós extraímos da história de Jó, é que o poder de Deus, a glória de Deus, sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre todos os homens, esse poder que Deus tem, esse Deus que criou tudo, esse poder que Ele tem, Ele não é para nos afastar de batalhas. Ele não é para nos tirar das nossas dificuldades. Ele não é para que a nossa vida não tenha lutas, mas esse poder que Ele tem é para se colocar ao nosso lado no meio das nossas lutas. Foi o que Ele fez com Jó. Ele estava com Jó. Ele se colocou ao lado. O poder de Deus não é para nos tirar das lutas, mas é para se colocar ao nosso lado. E quando nós vemos então essa história de Jó, nós percebemos algumas mentiras que o diabo coloca no meio da igreja, como se fossem verdades, e alguns acreditam que é quase versículos, mentiras como: quem é crente não fica doente. A crente não fica doente, isso é mentira. Uma outra mentira: quem tem Cristo não tem crise. Ou: eu não tenho crise, eu tenho Cristo. Esse é um slogan que o pessoal gosta de colar em carros, em janela de carro. Eu tenho Cristo, não tenho crise. Ou então uma outra mentira que gosta de colocar: prosperidade é fruto de fidelidade. São várias mentiras que se colocam por aí, que são completamente contrárias à palavra de Deus, e o próprio livro de Jó já nos falam que isso são mentiras. Porque o cristão, o crente no Senhor, ele fica doente. Porque o crente, o cristão, a pessoa que crê no Senhor, ela entra em crises das mais diversas, inclusive emocionais. Porque o crente, ele passa escassez. A Bíblia diz que não passa fome, mas escassez, aperto, ele passa. E se nós olharmos um outro exemplo no Novo Testamento, de um dos grandes homens de Deus, apóstolo Paulo. Na história do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo ele fica gravemente doente, com uma doença de morte quando ele é picado por uma víbora. Nós vemos que Paulo entra em algumas crises, quando ele diz que precisa esmurrar o seu corpo por causa do Evangelho, que ele prefere esmurrar o seu corpo por causa do Evangelho. Paulo diz que ele tem um espinho na sua carne. Nós vemos que Paulo ele passou vários momentos de sua vida em escassez, embora ele fosse de uma família provavelmente abastada, cidadãos romanos. Ele diz: eu aprendi a viver no muito, mas eu também aprendi a viver no pouco. Paulo, ele também passa por situação parecida com a de Jó, ele também passa por momentos difíceis na sua vida. Agora, se o nosso Deus, ele só fosse um Deus presente quando eu tenho saúde, se o meu Deus só fosse presente quando eu estou num equilíbrio emocional, se meu Deus, ele só fosse um Deus presente quando eu fosse abastado financeiramente, então esse Deus seria um Deus incompleto. Esse Deus seria um Deus que não satisfaz. Porque na hora que eu mais preciso, Ele não estaria comigo. Que é quando eu estou doente, quando eu estou em crise, quando eu estou sem dinheiro. Um Deus que te cuida por completo. Ele está contigo em todos os momentos. E Ele se coloca ao seu lado em todos os momentos. Ele está lá para te dar força em todos os momentos. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos isso. Nós vemos esse cuidado de Deus sobre a vida dele. Esse Deus que se mostra presente ao lado de Jó por toda a sua caminhada. Como nós vimos, Jó era alguém extremamente rico, o mais rico da sua época. E Jó ele não foi rico por acaso. Jó era um homem visionário. Ele tinha uma carteira de investimento diversificada. Ele não investia em apenas uma fonte de renda. Ele, para um lado, investia em cabelos, para outro em jumentos, para outro em bois, para outro em ovelhas. Isso era investimento naquela época. Era ali que eles podiam aplicar a sua riqueza.
E ele não comprou só camelo, ele não comprou só bois, ele diversificou o seu investimento. Porque ele sabia já naquela época, ele já devia entender que, olha, se de repente o negócio das ovelhas não andar muito bem, eu vou ter os camelos que podem me fortalecer no meio desta crise. Então ele era alguém visionário. Algo que hoje ainda nós vemos as pessoas na área do setor financeiro nos ensinando, olha, vocês precisam diversificar seu investimento. Ele já fazia isso naquela época, ele tinha uma carteira diversificada. E por isso ele se tornou a pessoa mais rica de sua época. Nós olhamos para a vida dele, ele tinha uma família extraordinária. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E isso para aquela época era algo extremamente importante. Por quê? Porque na época de Jó, queridos, não havia segurança pública. Aqui assim a gente agora de novo deu essas cheias, né? E a primeira coisa que a gente vê as pessoas falando, cadê os deputados? Porque o prefeito, porque o governador, porque isso. Nós estamos tão acostumados a ter tudo fácil e só resmungar e reclamar. Naquela época não tinha nada. Não tinha segurança pública, não tinha governo, não tinha saúde. Não tinha nada. E eles viviam em conflitos diretos contra outras pessoas. E fora os animais e as bestas selvagens, que não é que nem hoje. Hoje, se a gente encontrar uma cobra na nossa casa, vai todo mundo compartilhar isso na rede social, porque é um absurdo. Naquela época, a cobra era o menor dos problemas. Frente a tantas adversidades da natureza. Até porque o homem não tinha matado tantos animais aí naquela época, então ainda tinha muita natureza. Então ele vivia numa situação de riqueza em ter filhos, porque ter filhos homens representava segurança. Se o cara tem 7 homens, o cara tem muita gente para lutar. Contra a minha pessoa que só tem um filho, estava enroscado. Porque só ia ter uma pessoa que ia lutar ao meu lado. Então ter filhos homens era representatividade, primeiro, de segurança. Segundo, de um trabalho com qualidade. Eles até conseguiam outros trabalhadores, mas ninguém trabalha tão bem quanto o filho para o seu pai. Então, 7 homens trabalhando com qualidade nessa gama de atividades que já tinha. Além disso, representa posteridade. A família iria continuar, porque ele tem 7 filhos, a família ia adiante. A família ia continuar. Então ele tinha uma família extraordinária, algo que os homens invejavam. E além disso, ele tinha muita saúde até o momento de sua tribulação. Estima-se que ele deveria ter aproximadamente entre 60 e 70 anos. Então ele era um cara muito saudável, na flor da idade. Aí quem está na fase dos 50, 60, opa, estou bem então, né? Mas você tem que entender que naquela época, na época de Jó, a expectativa de vida era 200, 210, 220 anos. Se nós fizermos uma média, na época de Jó ele tinha de 30 a 40 anos. E 30 a 40 anos, o ser humano está voando, né? Eu posso dizer, estou chegando nos 40, estou parando de voar. Ficando meio pesado para isso. Mas 30, 40 anos, a flor da idade, está voando, tem saúde, tem garra. 30 anos, o homem mais rico do mundo, uma família grande, ele tinha tudo que ele podia querer. Saúde, uma esposa, filhos, riquezas. Ele estava no auge da vida dele. Não por acaso foi ele quem o diabo levou para pôr prova a Deus. Ele estava num momento bom, e de uma hora para outra, do nada, chegam os seus funcionários, cada um de um canto, dizendo que todos os seus animais morreram. Como assim? Todos os animais? Cada um para um canto, não estavam tudo no mesmo curral? Algo quase impossível acontecer. Uma crise financeira generalizada. Pensa você, para você perder vários tipos de investimentos diferentes, é uma baita crise financeira para poder acontecer isso. Com o investidor que tem a sua carteira diversificada. E de repente então chega um outro funcionário e traz uma notícia mais trágica, que todos os seus filhos, todos eles morreram num grave acidente. Desmorona a casa e mata todos os filhos. E ele então, se isso já não fosse suficiente, começa a perceber machucados no seu corpo, úlceras no corpo, câncer, uma doença de morte.
uma doença sem expectativa de cura. E ele vai piorando na sua saúde, até que a sua esposa, aquela que talvez poderia trazer uma palavra de alento, ela olha para ele e diz: Jó, amaldiçoa Deus e morre. E ela não é uma pessoa má por falar isso. Talvez nós tenhamos dito isso antes para Jó. Porque tudo que Jó passou, querido, a mulher de Jó também passou. Ela perdeu também toda a sua riqueza. E os seus filhos que ela carregou no seu corpo, que ela trouxe à vida, todos os filhos morreram. Olha a crise dessa mulher. E de repente ela olha para o lado e a sua única possibilidade de um recomeço, que era o seu marido, dentro daquela época em que a mulher não podia trabalhar, e a mulher casada não casava de novo, que depois que seu marido morria. Aquela mulher olha para o seu marido e ela está morrendo, é compreensível entender que ela entre numa crise neste momento. Então dá para entender ela, mas voltando a olhar para Jó, olha para sua esposa saudável, e ele também precisava dela. E ela diz: Jó, esquece, amaldiçoa Deus, morre, acaba com o teu sofrimento, vamos acabar com tudo, porque já está tudo destruído mesmo. Essa é a vida de Jó. E esse é o Deus que cuida por completo. E aí você fala: Zé, como que Deus cuidou dele por completo? Permitindo que tudo isso acontecesse. Como Deus cuidou por completo, permitindo que ele perdesse tudo? E tem um texto de Jó, capítulo 2, no versículo 6, onde Deus diz para o diabo: pode tocar em tudo na vida de Jó, apenas poupe a sua vida. Pode tocar, apenas poupe a sua vida. E essa declaração de Deus para o diabo, dizendo poupe a vida de Jó, é a maneira que Deus cuidou Jó por completo. Tem um texto bíblico no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte: não vos sobreveio tentação, provação, que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus lhes proverá o livramento, de sorte que vocês poderão suportar. Veja o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: não vem sobre vocês uma prova que esteja além das vossas forças. Junto com a prova, o Senhor oferece o livramento, de sorte que vocês podem suportar estas provas. Este texto de Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, nos traz duas opções e uma promessa. Quais são as duas opções que nós temos diante de uma prova? Primeiro é o livramento, o segundo é ceder às provas. Quando nós falamos em livramento, nós falamos em manter-se fiéis às Sagradas Escrituras, falamos em manter-se fiéis à Palavra de Deus. Quando falamos em livramentos, falamos em seguir as orientações que Deus tem para nós. E quando nós falamos em cair na tentação, é se revoltar com Deus no meio das provas. É questionar Deus, é desistir de lutar, é optar por pecar, é cair. Nós temos duas opções: ou nós vamos para o livramento, ou nós cedemos às tribulações e caímos diante dela. Como é que foi Jó? Jó, quando tudo estava mal, quando ele perdeu tudo, Jó olha e diz o seguinte: o Senhor me deu, e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu. Ele sabia de quem vinha todas as coisas. O Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de perder tudo, ele sabe quem era o provedor de sua vida. Ele sabe para onde ele deveria caminhar. Ele sabe qual é o caminho de livramento. Quando Jó, no seu, podemos dizer assim, leito de morte, já nas últimas aos olhos humanos, é questionado pela sua mulher,
e que ela diz aquela palavra, amaldiçoa Deus e morre, qual é a resposta de Jó para ela? Você está louca? Aceitamos de Deus o bem, não vamos aceitar o mal? Veja, ele traz uma palavra até um pouco forte, mas ele quer dar uma chacoalhada na sua esposa. Você está doida? Você está pensando o que você está falando? Você está entendendo o que você está falando? Você quer que eu amaldiçoe Deus, abandone a minha salvação e morra? Você quer que eu ainda sofra a minha eternidade longe do meu Senhor? Ele fala assim, você está louca? Nós aceitamos o bem que vem de Deus, não vamos aceitar o mal que vem sobre nós? Essa é a nossa confiança, só confiamos em Deus quando as coisas estão fáceis. Ele poderia ter dito, e talvez a maioria de nós, se não todos nós, teríamos pensado, realmente, Deus me abandonou. Ele tem um limite bem lá embaixo. Ele aguentou e ele perseverou. Quando os seus amigos o questionam, ele se mantém fiel e íntegro nas escrituras e nas promessas de Deus, na certeza do cuidado de Deus sobre a vida dele. Porque, queridos, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós olhamos para a nossa própria vida, nós olhamos para aquilo que Paulo diz a Corinto, nós entendemos que frente às tribulações, ou a gente se mantém fiel, ou a gente abandona. São duas opções que nós temos. E de repente você está pensando, mas quantas vezes eu abandonei? O que eu faço agora? Se eu abandono, se eu não tenho essa força, ou se eu desisto frente à minha dificuldade, eu abandono, eu peco, eu me revolto, o que eu faço? Eu estou perdido? Eu estou dizimado por Deus? Não. O que aconteceu com os amigos de Jó? Os amigos de Jó, nós vimos há 2 semanas atrás, os amigos de Jó não viram o propósito de Deus, e achando que sabiam, não sabiam, e pecaram contra o Senhor, e foram reprovados pelo Senhor, revoltados pelo Senhor. O que eles fizeram? Morreram, foram consumados, perderam a salvação? Não. Quando eles souberam, perceberam o erro que cometeram, eles fizeram sacrifícios de perdão a Deus. Levantaram no altar ofertas de sacrifício a Deus pelo perdão dos seus pecados e foram absolvidos. Ainda hoje nós, quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós negamos, quando nós cedemos, em vez de irmos para a libertação, nós vamos para o erro, para o abandono, para a revolta, para o pecado. Ainda hoje, quando falhamos, nós também podemos levantar sacrifícios de perdão a Deus. Só que hoje não vai chegar como ovelha aqui e querer cortar aqui no nosso altar. Até porque ele é novinho e dá uma sujeira danada, né? E a Jane, que faz a nossa limpeza, não ia gostar de ver muito sangue aqui. Hoje não precisamos fazer isso, sabe por quê? Porque atrás desse altar está o lugar do sacrifício. Porque Cristo Jesus foi o sacrifício por mim e por você, de uma vez por todas. Ele se sacrificou por causa das nossas falhas que cometemos e queremos cometer. Então, como eu faço para trazer esse sacrifício a Deus? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos a Deus os nossos pecados e nos arrependermos de todo o coração, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Hoje, entregar ao Senhor um sacrifício de perdão de pecados é nos prostrar diante do Senhor e com o nosso coração contrito, confessar a Ele as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, pedir perdão. E é só isso que precisamos fazer. Um coração verdadeiramente arrependido. Isso também era no Antigo Testamento. Não adiantava só sacrificar animais se eles não tinham o coração arrependido. Um coração verdadeiramente arrependidos e joelhos dobrados, pedindo perdão, pedindo restauração. Diante das provas, nós temos o livramento ou o abandono. E a expectativa de Deus é que a gente possa vencer. E aí Paulo nos traz uma promessa. E a promessa que Paulo nos traz em 1 Coríntios é: Deus não vai permitir que você seja tentado além de suas forças. Porque muitas vezes, queridos, nós falamos assim: olha, mas essa prova está muito forte, eu não aguento.
Israel, a prova que eu estou passando, você não faz ideia, você está aí falando, mas você não sabe a prova que eu estou passando. Eu vou dizer uma coisa para você, é verdade. Eu não consigo saber a prova que você está passando. E a prova que às vezes você passa, se você falar para mim, eu vou pensar, não, mas isso aí é fácil de passar. E assim como a prova que eu passo, eu vou falar para você, talvez você diz, Israel, essa prova aí é difícil para você. Porque cada um tem as suas lutas e as suas batalhas, cada um sabe o momento que está vivendo. E realmente eu não sei o tamanho da tua prova, o tamanho da tua dificuldade que você passa, ou já passou, ou talvez vai passar um dia. Mas eu sei de uma coisa, ela não é maior do que você pode suportar. Talvez você diz, não, Israel, é maior, porque eu não sei, eu não aguento mais. Pode ser que você não confie, que você não tenha certeza em você mesmo. Talvez você não consiga enxergar além dos seus olhos, além daquilo que os seus olhos podem ver. Mas Deus põe um filtro nas nossas provas. E toda provação que nós passamos não é, nunca, jamais, em hipótese alguma, maior do que nós possamos suportar. Senão, Deus não nos cuidaria por completo. Então tenha um pouco mais de persistência, um pouco mais de paciência. Porque se você ainda não consegue enxergar o fim da sua luta, é porque você ainda consegue evoluir um pouquinho mais e Deus sabe disso. Deus sabe qual é o seu limite. Para a vida de Jó, qual que era o limite? Para a vida de Jó, o limite era apenas poupe-lhe a vida. Que limite esse, né? Apenas poupe-lhe a vida. O meu não poderia ser esse. Isso é um limite muito baixo. Eu acho que eu não estou neste momento ainda. Acho que Deus ia falar, apenas poupe-lhe a vida, e mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. O limite de Jó, de um homem íntegro, ele era tão íntegro ao Senhor, que esse era o limite dele, mas não necessariamente vai ser o meu, vai ser o seu. Mas eu sei de uma coisa, as nossas provas não vão além dos nossos limites. Essa é a promessa de um Deus que está contigo e cuida de ti por completo. Ele te conhece mais do que você mesmo. E se você tem dúvida de você e da tua força, Deus, ele não tem um pingo de dúvida do que você é capaz. E ele sabe que você pode persistir, perseverar e que você pode vencer essa prova por completo. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Não só isso, mas também nós nos gloriamos, nós nos alegramos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, além de nós passarmos por lutas, nós temos que nos alegrar pelas lutas que nós passamos. Por quê? Porque as nossas tribulações, elas produzem em nós perseverança. Porque nós lutamos e perseveramos. E quando nós temos perseverança, nós demonstramos que temos um caráter aprovado no Senhor. E quando nós somos perseverantes e temos um caráter aprovado no Senhor, nós podemos ter a certeza e nós vamos perceber que Deus não vai nos decepcionar. Porque nós passamos pelas lutas, passamos pelas provas, mas no final, a recompensa, queridos, ela virá. E não somente a Jó, e não somente a Paulo, mas a todos aqueles que amam ao Senhor. São palavras do próprio apóstolo Paulo a Timóteo. Se nós olharmos de novo então para a restauração na vida de Jó, nós vemos sobre a vida dele um Deus que restaura a sua vida por completo. Jó, ele passa por toda a prova, por toda a sua luta, por toda a sua dificuldade, demonstrando perseverança e demonstrando um caráter aprovado. E no final da vida de Jó, nós vimos que Deus não o decepcionou. Deus restaurou a sua vida. No texto que nós lemos, nós vimos que os irmãos de Jó, eles chegam e dão presentes para ele.
para ele recomeçar a sua vida logo após a sua saúde estar restabelecida. E ele volta a trabalhar. E no final de sua vida, ele teve tudo em dobro. De 7.000 ovelhas, ele passou a ter 14.000. De 500 juntas de boi, ele passou a ter 1.000 juntas de boi. De 500 jumentos, ele passou a ter 1.000 jumentos. De 3.000 camelos, ele passou a ter 6.000 camelos. E nós vimos ainda na primeira semana, quem assistiu a primeira semana dessa série, o pastor Carlos nos trouxe uma percepção muito interessante. Porque ele tinha 10 filhos, e depois da prova ele ganhou mais 10. Ele não ganhou 20. Por quê? Porque nós não perdemos aquilo que nós sabemos onde está. E embora os filhos dele tenham morrido, Jó foi alguém que ensinou os seus filhos a andar com o Senhor. E ele não perdeu seus filhos, porque eles foram para o Senhor. E Jó sabia que um dia iria reencontrar eles, porque Jó chamava os seus filhos a vir à igreja. Jó chamava os seus filhos a adorar a Deus. E quando ele não estava com os seus filhos, ele mesmo fazia sacrifício por pecados escondidos. Ele orava, ele estava em comunhão com Deus, intercedendo pelos seus filhos. Quando os pais ensinam os seus filhos a andar no caminho de Deus, trazem ele para a igreja, dedicam seus filhos ao Senhor, os pais sabem onde seus filhos estão com Deus, acima de qualquer outra coisa. Então Jó tinha 10 filhos, e ele ganhou mais 10, passou a ter 20, os 10 que estão com o Senhor, e mais 7 homens e mais 3 mulheres. E ele tinha uma esposa, e o Senhor deu a mesma, nenhuma mais. A esposa era a mesma, não estava com duas, não queria o dobro de problema. Ele estava com a mesma esposa, só que a mesma esposa, só que uma outra esposa ao mesmo tempo. Porque não era aquela esposa que era antes da tribulação. Era uma esposa que passou por tudo, que levou um chacoalhão de Jó mesmo doente, e que viu Jó sendo restaurado e toda a sua casa sendo restaurada, que teve a oportunidade de gerar novos filhos. Essa era outra mulher. Uma mulher ainda muito mais sábia, uma mulher ainda muito mais prudente. Uma mulher que contribuía ainda muito mais com a vida de Jó. Espiritualmente eu tenho certeza que ela era o dobro da mulher que ela era antes. Jó teve tudo restaurado por completo. Eu pergunto para você, na vida de Jó, Deus foi fiel? Sim ou não? Certeza? Deus, ele restaurou a vida de Jó por completo? Sim ou não? Pois é, ele restaurou. Mas tudo isso, todos esses números, eles são muito terrenos. Mas Jó fez uma coisa, aliás, Deus deu algo para a vida de Jó, que faz com que tudo isso que eu falei para vocês se torne um mínimo. Que faz com que tudo isso que Jó teve de restauração em sua vida, não se torne tão importante quanto aquilo que ele recebeu de Jó. Aliás, que Jó recebeu de Deus. O que foi que Deus deu para Jó? Que foi ainda muito mais gratificante, foi ainda muito mais rico do que tudo isso que eu falei. Salvação. Salvo ele já era. Ele era uma pessoa íntegra, fiel. O que Deus deu para Jó estava nos nossos olhos o mês inteiro. Você leu o mês inteiro, pelo menos você que veio ao culto, quando você olhava o post dos nossos cultos. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Percebe a profundidade dessa palavra? Senhor, eu antes de tudo isso, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora eu posso ver o Senhor. Eu posso ver aquilo que o Senhor faz em minha vida, em minha casa.
A mudança, queridos, na vida de uma pessoa que é temente a Deus, há uma mudança na vida de uma pessoa que amava a Deus, há mudança na vida de uma pessoa que era salva. Jó, queridos, Jó era uma pessoa íntegra, já dizia lá no capítulo 1. Antes de tudo isso, Jó, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa justa, ele era uma pessoa que temia a Deus, ele era uma pessoa que evitava fazer o mal, ele era uma pessoa que conhecia a Deus, ele era uma pessoa que vivia uma vida perfeita, tudo certo, tudo maravilhoso, tudo encaixado, um exemplo para todas as nações, todo mundo sabia de sua sabedoria e integridade. Esse era Jó antes da tribulação, mas depois que ele busca o Senhor, ele amplia o seu conhecimento daquilo que ele podia entender de Deus, daquilo que ele podia raciocinar de Deus, daquilo que ele podia sistematizar do seu conhecimento de Deus. Jó, ele amplia tudo isso para uma intimidade em que ele mesmo não podia mais controlar. Um conhecimento de Deus, uma profundidade de Deus que estava além do que as suas mãos e o seu cérebro poderia fazer, onde ele simplesmente podia receber da presença e da intimidade com esse Deus. E quando nós buscamos ao Senhor dessa maneira, quando nós nos relacionamos com o Senhor dessa maneira, não existem mais barreiras, não existe mais impedimento, não existe mais dificuldade para uma pessoa viver com Deus. Não existe mais dificuldade para uma pessoa servir a Deus quando ela imerge nessa intimidade com Deus. Quando ela se aprofunda nessa intimidade com Deus, nada mais é difícil. Tem muito serviço, isso não é impedimento. Eu tenho muito estudo, isso não é impedimento. Os meus filhos correm muito, isso não é impedimento. Meu marido não quer vir, minha esposa não quer vir, isso não é impedimento. Eu não tenho uma roupa bonita, minha roupa que eu queria usar do culto não está limpa, isso não é impedimento. Recebi uma visita na hora do culto, isso não é impedimento. Quando nós conhecemos a Deus nessa profundidade, de poder falar, olha, antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora meus olhos estão vendo a Deus, nada mais me impede de servir ao meu Deus, nada mais é esforço em eu me dedicar ao meu Deus. E é porque a partir desse momento que eu vivo nessa intimidade com Deus, é que eu realmente consigo enxergar um Deus que me cuida por completo. E eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando da minha família. Mas eu queria dizer para você, antes que você fique desesperado, não é preciso passar por tudo que Jó passou para ter esse conhecimento de Deus. Porque talvez se você olha, se eu tiver que passar por tudo isso para experimentar Deus, eu acho que prefiro ficar só da integridade de boa aqui. Só saber de ouvir falar. Não é preciso passar por tudo isso que Jó passou. Essa foi a luta, foi a batalha que Jó travou em sua vida. O que nós precisamos não é passar pelo que Jó passou, o que nós precisamos é fazer o que Jó fazia. E o que Jó fazia, queridos? Ele buscava a intimidade com Deus. O versículo 6, que dá continuidade a Jó 42, no final, depois que ele passou por tudo, depois que ele lutou por tudo, e depois que ele já tinha tudo sido restaurado em sua vida, ele pega e diz, Senhor, por isso eu menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Veja, Jó passou por toda essa batalha, teve uma experiência gigante com Deus, falou assim, Senhor, mas antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E agora aquele homem que um tempo antes estava debatendo com seus amigos, até dizendo ser, eu sou tão justo ou mais do que Deus. Agora ele está dizendo, Senhor, eu me menosprezo. E eu me cubro de cinza. Cinza para judeu é sinônimo de grande humilhação. É de voltar ao pó. É de voltar àquilo que não vale nada, aquilo que Deus nos criou. Porque nós somos criados do pó da terra. Jó diz, Senhor, eu tenho tudo em dobro, mas eu me menosprezo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tu és tudo em minha vida. E o que Jó está falando é o mesmo que Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 38, quando ele diz, quem não tomar a sua cruz, não é digno de mim.
que Jesus Cristo está dizendo é o que Jó entendeu. Quem não tomar a sua cruz não é digno de Jesus Cristo. E tomar a sua cruz é o quê? É se menosprezar, é negar a você mesmo, é negar ao que você tem, é negar os teus valores, é negar aquilo que você tem que te deixa mais orgulhoso, é negar os seus prazeres, é negar as suas vontades, é tomar a cruz de Jesus e fazer da sua vida aquilo que é a vontade de Deus para você. Não quer dizer que você não vai mais ter lazer, não quer dizer que você não vai ter mais momentos felizes, pelo contrário, o seu prazer vai ser mais prazeroso, as suas viagens à praia vão ser muito melhores, o seu momento em família vai ser muito melhor, o seu joguinho de futebol vai ser muito melhor, vai doer igual, mas vai ser muito melhor. A vida vai ser muito melhor quando você tomar a cruz de Cristo e seguir Ele. Tomar a cruz de Jesus, amados, é o que? É renúncia, é entrega, é busca e é santidade. É renunciar à sua carne, é renunciar aos seus velhos prazeres, é renunciar à sua velha prepotência, ao seu velho orgulho. É renúncia, é entrega, entregar o seu coração, entregar a sua vida, o cuidado da sua vida nas mãos daquele que morreu por nós. É buscar ao Senhor diariamente, porque não basta apenas eu aceitar ao Senhor, mas eu preciso continuar buscando, assim como Jó continuou buscando. E é santidade, ou seja, viver em obediência às palavras de Deus. Com renúncia, com entrega, com busca, com santidade, nós elevamos a nossa vida a um patamar em que nós podemos com paz e tranquilidade dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem como um Deus que cuida de mim por completo. E é essa paz, e é essa certeza